Olá, vamos a mais um estudo do nosso Mildinho. E continuando o estudo do Evangelho de Mateus, iniciamos uma nova perícope, conhecida como a cura do homem da mão mirrada. É uma passagem que vem na sequência de uma passagem anterior que estudamos, onde Jesus faz um discurso em resposta à provocação do farisaísmo em relação ao comportamento dos seus discípulos mais diretos. Os fariseus provocam também com o objetivo de desestabilizar o colégio apostólico. E Jesus se vê em uma posição em que precisa fazer a defesa dos discípulos. Aqui vemos uma característica de um coração bem grande, e Jesus era o maior de todos. Não deixar que o oprimido, o fragilizado, os párias da sociedade em situação aviltante sejam ainda mais espezinhados pelos pretensamente mais cultos ou em aparente situação superior. E isso tudo sem utilizar de violência ou de sequer alterar a base de seus sentimentos, através de dois recursos muito poderosos que apenas funcionam associados: a boa argumentação, ou seja, o raciocínio bem fundamentado e a lógica poderosa, associada à autoridade moral. Ambos os recursos têm que estar em equilíbrio para funcionarem conjugados, e permitiram que Jesus se posicionasse adequadamente diante daqueles fariseus, sem grosserias e sem confronto, de forma elegante. E então, após isso, Jesus não prosseguiu com o bate-boca. Exatamente por isso, a passagem anterior se encerrou e na sequência são relatados esses acontecimentos. Esse é um ponto importante do início do nosso estudo hoje. O versículo, então, diz assim, em Mateus capítulo 12, versículo 9. Tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. Aqui estaremos destacando as palavras partido e entrou, dois verbos. Jesus, continuando, dá o exemplo de que se usamos algumas palavras com autoridade moral e argumentação adequada, e isso não foi suficiente para demover a outra parte da sua ignorância, o melhor a fazer em seguida é silenciar. Diante de uma argumentação ou comportamento extremamente tolo, nosso primeiro questionamento é preciso, é necessário intervir? Se a resposta for não, a postura correta é o silêncio. Mas se a tolice dita ou feita cria sofrimento a outras pessoas, talvez mereça a intervenção. Por exemplo, citamos os exemplos atuais de racismo em toda a amplitude desse comportamento. São posturas que eventualmente merecem intervenção, ponderados todos os critérios que aqui estamos expondo. Precisamos estar bem sintonizados para discernir os casos que merecem intervenção ou ação de nossa parte. E ainda assim cabe nossa reflexão sobre que tipo de intervenção estamos capacitados ou dispostos a realizar. E ainda assim, se percebemos que os comportamentos estão tão arraigados no íntimo a ponto de provocar atitudes, falas e pensamentos inamovíveis, o melhor mesmo é silenciar e permanecer em prece pelo companheiro, pois nestes casos só o tempo opera o milagre da renovação. Estas questões abrem as discussões para o versículo de hoje. Quando percebemos que uma discussão irá andar em círculos, consumir tempo sem proveito e não irá chegar em lugar nenhum, o melhor a fazer é partir dali, nossa primeira expressão em análise. Lembramos o versículo em Mateus capítulo 10, versículo 14, que já estudamos. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. A essência do ensinamento é: não perca tempo. Na maioria das discussões, não há intenção de aprender. A real intenção é prevalecer sobre o outro, vencer, triunfar. Neste cenário, o debate tende a durar horas e não se chega a lugar nenhum. Então Jesus disse aos fariseus o que precisava, de forma breve, e partiu dali. Temos que tomar cuidado com o proselitismo espírita, uma necessidade infeliz e ingênua que temos de querer convencer o outro de que estamos certos. Jesus apenas se dirigiu aos fariseus em benefício dos discípulos, mas nós frequentemente entramos em discussões para prevalecer pontos de vista, o que é uma coisa complicada. Se o outro está em posição diferente, naturalmente ele terá outro ponto de vista.
O bom senso diz que uma discussão, ou verdadeiro diálogo, não é para que digamos ao outro: a visão correta é essa que eu estou tendo. Um diálogo existe para que possamos complementar nossa visão com a visão do outro, e com isso eu me enriqueça e naturalmente enriqueça o outro. Lembramos aqui da mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os duelos, no capítulo 12, itens 11 a 15, que até o século XIX eram com armas e eram permitidos. Hoje, vivemos duelos verbais, das redes sociais, do grupo da família, mas vivemos também um duelo vibratório, movido pela necessidade de vencer o meu ponto de vista, expressão de nosso orgulho e egoísmo. A conjugação das duas palavras que estamos analisando hoje, os verbos partir e entrar, trazem a ideia de movimento. E então buscamos a metodologia do miudinho. Quem? O sujeito da ação é Jesus. O que? O que ele fez? Ele se deslocou, se afastou dos fariseus e entrou na sinagoga. Onde? E aqui nesse caso, de onde para onde? De perto dos fariseus para dentro da sinagoga. Em Marcos e Lucas, as versões são um pouco diferentes. Lucas menciona que o deslocamento foi no sábado seguinte, Marcos já não especifica um período de tempo, e Mateus dá a entender que foi logo na sequência. Mas o importante nessa nossa avaliação são os lugares e o que ele fez em relação a estes lugares. O lugar de origem nessa passagem pode ser resumido como aquele ambiente da discussão teológica entre Jesus e os fariseus. Jesus precisou permanecer neste ambiente? Sim, por um breve momento foi necessário. Porém, a experiência espiritual de Jesus com os discípulos é maior que discussões teológicas farisaicas. Lembramos aqui que fariseu e farisaísmo vem de parash, separar, separação e, por extensão, partidos. Então, os fariseus são os mestres das discussões teológicas partidárias, que, em essência, promovem a distinção e a separação. E verificamos muita semelhança com vários acontecimentos no movimento espírita, também no cristianismo e nas religiões ocidentais com mais frequência. Quando nos entregamos a uma discussão teológica que coloca em pauta o que te distingue do outro, neste instante temos uma discussão de natureza farisaica. Por isso mesmo, Jesus sai, ele não permanece nessa situação. E então relembramos o sentido da palavra sinagoga, que já foi discutido em outra reunião do miudinho, que pode nos mostrar a integralidade e amplitude da experiência espiritual de Jesus com os discípulos, e em particular nesta proposta de deslocamento, de caminhada espiritual, saindo de uma situação e se dirigindo para outra proposta bem distinta. Não mais do lugar físico, mas do lugar espiritual, onde pretendemos colocar nossos pensamentos e sentimentos. Sinagoga é uma palavra de origem grega, sinagoge, com o significado de assembleia, assim como eclesias, uma reunião de pessoas. Mas em hebraico, ela pode ser chamada de 3 formas: Beit Midrash, Beit Tefilá e Beit Knesset. A primeira, Beit Midrash, casa de estudo, casa de pesquisa. Os judeus se reuniam na sinagoga para o estudo. Todas as sinagogas têm uma biblioteca. Aqui, então, podemos muito bem caracterizar um lugar de estudo, simbolizado em um dos significados de sinagoga. O centro espírita é uma Beit Midrash. De uma certa forma, podemos também referenciar os acontecimentos e os debates de Jesus com os fariseus como algo deste lugar. Jesus os remeteu à reflexão sobre o correto entendimento das Escrituras. Porém, a sinagoga é mais que isso, assim como a experiência espiritual de Jesus com os 12 discípulos também. Mais do que apenas discutir a letra sagrada. A segunda forma de sinagoga, Beit Tefilá, significa casa de oração, e aqui no sentido de envolvimento espiritual, ainda que mesclado com arrependimento, mas em forma de prece, de pensamento que busca o mais alto. É o lugar em que se vai entrar em introspecção, estabelecer um vínculo espiritual com o mais alto, analisar a própria conduta e dialogar com Deus. Quando Jesus sai da discussão e vai para a sinagoga, em um primeiro momento, ele está convidando-nos a mudar o padrão vibratório.
Ele não o havia perdido. Mas imaginemos os discípulos, por exemplo, Pedro em particular, que era bastante passional. Então podemos entender o descrito neste versículo como um processo de deslocamento ascensional vibratório. Isso remete ao nosso comportamento, quando nos acontecimentos corriqueiros somos chamados à discussão em diversos níveis. Devemos perceber até que ponto compensa permanecer junto, até que ponto devemos buscar mudar o nosso padrão vibratório e, não raro, até mesmo nos afastar fisicamente. Se insistimos em permanecer, normalmente a situação degenera para ofensas pessoais e assim por diante. Lembramos que no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas existe menção para se evitar a contenda e não necessariamente a discussão, como deve ser teológica. Ressalte-se que era uma sociedade com frequentadores de várias religiões. A terceira forma da palavra sinagoga, Beit Knesset, é o nosso foco. Esse significado é casa de convivência, congregação. E nesse sentido, o convite, o destino de Jesus ao entrar na sinagoga era um convite para que os discípulos se deslocassem para a sinagoga para que fossem ter com o povo, ter contato direto. Porque normalmente a discussão teológica partidária nos separa da convivência com os demais, nos diferencia. Podemos refletir de maneira mais geral que toda vez que pretendemos estabelecer um grupo de estudo fechado, uma associação restrita, devemos tomar muito cuidado. É importante que cada grupo esteja plenamente aberto à confraternização e não seja, em hipótese alguma, sectário, segregacionista, interna ou externamente. E quando Jesus parte para este caminho de confraternizar, se depara com os sofrimentos reais. Então saímos da teologia, a análise das letras, para o contato com o sofrimento real, um homem com a mão atrofiada. Uma coisa é lermos num livro sobre sofrimentos e dificuldades. Outra é o contato e a vivência direta com o sofrimento, em particular com aqueles que realmente mais sofrem. E a busca de estabelecer relacionamentos reais com os que mais precisam. É um outro patamar de experiência espiritual. Envolve aprendizado, crescimento, mas o meio é outro, a vivência e experiência humana real, concreta e viva. Nesse sentido, podemos ressaltar que estudar significa lastro. Vivência é o que nos impulsiona. É como se fosse o remo ou a vela que impulsiona o barco adiante. O primeiro lhe dá equilíbrio, mas os demais são aquilo que realmente nos move. Livro, estudo, palestra se referem a lastro. Experiência humana, convivência familiar, contato com o sofrimento é o que te projeta, o que te move, o que nos lança horizonte à frente. E é desse deslocamento que o versículo fala. Sair do patamar da experiência intelecto-teológica, a Beit Midrash, para enriquecer a experiência de estudo com a vivência da ascensão vibratória, Beit Tefilá, e da convivência humana, Beit Knesset. Antes que os discípulos entrassem na sinagoga, no processo de ir até lá, podemos dizer que a sinagoga tinha entrado neles. Estudar, orar, conviver. Este o tripé proposto por Jesus de sustentação espiritual e que deve estar dentro dos nossos corações e pensamentos. Vejamos algumas anotações importantes de Emmanuel sobre este assunto. No livro Vinha de Luz, capítulo 159, lição Brilhar. No movimento espírita, atualmente, associamos o termo brilhar à oratória. Lembramos aqui uma frase de Leandro Carnal, que sequer é espírita, mas que diz assim: vejo muitos cursos de oratória, mas nenhum de escutatória. A oratória coloca-nos em evidência no movimento espírita, um culto à oratória. Vejamos, portanto, o que é brilhar para Jesus. Emmanuel nos diz, aliás, o versículo nos diz: assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui Jesus não diz, escutem vossas boas palestras. Aqui o Mestre se refere a obras, realizações. Estudamos o Evangelho para que ele se transforme em boas obras em nós. Quando começarmos a transformar a leitura em obra,
aí nos transformaremos verdadeiramente. Ao invés de levarmos os parentes ao centro, devemos, na verdade, levar o centro aos parentes, através das nossas atitudes, daquilo que a gente faz. Emmanuel comenta na lição: ninguém se iluda com os fogos fartos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que, se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento entre a expectação e a desconfiança. Sempre que assumimos a iniciativa, quando nos colocamos em destaque pela oratória ou pela escrita, nos colocamos em destaque perante os outros em expectativa daquele selo que nos dê validade. E lembremos que somos constantemente avaliados e julgados uns pelos outros. O selo de validade é a nossa ação, é realmente como agimos, quais atitudes temos. E atualmente, em geral, a divulgação do Evangelho é cada dia mais massiva, divulgação de massa. Nos tempos de Paulo, por exemplo, era praticamente homem a homem. Nesse sentido, hoje estamos relativamente blindados. Isto favorece ainda mais o culto à personalidade, abrindo aos nossos corações novos desafios. Entretanto, o tempo se encarrega de manter a verdade, que sempre vai se estabelecer. Os pioneiros da divulgação do Espiritismo tiveram que superar várias barreiras e dificuldades, mas o que encantava de fato as pessoas era a convivência do dia a dia que lhes fazia entrever o real caráter. É por isso que Emmanuel encerra, porque somente em fundindo pensamento, verbo e ação nos ensinamentos do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. De fato, evangelizar conseguimos apenas com as almas mais próximas que convivem conosco. A difusão de massa permite maior divulgação da informação, difusão doutrinária. Assim sendo, podemos instruir aqueles que nos escutam à distância. E, eventualmente, e muito eventualmente, aquele que ouve pode ser verdadeiramente tocado, mas muito mais pelo esforço próprio e buscando referências mais próximas. No dia a dia é que demonstramos ao outro, por nossas ações e esforço, quem realmente somos. E às vezes, focamos nos ídolos externos e não olhamos para os exemplos ao nosso lado. A internet, apesar de permitir a transmissão de um enorme volume de informação, cria um mundo imaginário, uma espécie de universo paralelo que não é real. Este é um convite do Cristo neste versículo: buscar o real, o concreto, o vivo, o tangível. Prosseguimos no livro Luz e Vida, capítulo No Combate à Ignorância. Emmanuel nos diz: deste modo, é justo procuremos guardar esse ou aquele recurso terrestre, quais sejam o alimento e o agasalho, mas a luz do conhecimento superior que nos vibra no espírito pede também exteriorização incansável em todas as áreas da vida. É importante aliviar o sofrimento físico, mas, sobretudo, importante transmitir lucidez, aclarar caminhos. E então, Emmanuel complementa: em todas as áreas da vida. Ou seja, onde quer que estejamos, devemos assim proceder. Por exemplo, nosso comportamento no trânsito pode ser uma forma de evangelizar, em dois sentidos: não infringindo as leis de trânsito e também não odiando quem as infringe. São dois níveis de experiência evangélica que os que estão próximos e à nossa volta observam e aprendem. Ou seja, a palavra edifica, o exemplo arrasta. Quando não conseguimos manter a coerência entre o que falamos ou ensinamos e como agimos, não raras vezes nos mostramos como hipócritas, referindo aqui à origem da palavra, uma experiência teatral de dramaturgia. Continuando, busquemos Emmanuel. Por todos os meios ao nosso alcance, sob a inspiração do amor infatigável, a fim de que o trabalho e o progresso, a fraternidade e o discernimento nos livrem de todo o mal. A palavra meios equivale à palavra moderna mídia, que está na moda. Incluam-se aí todas as experiências, familiar, profissional, de convivência cotidiana, na via pública, etc. O processo de evangelizar deve acontecer por todos os meios possíveis.
e lembramos, se necessário, use palavras. Grande parte das horas de nossa semana nos pertencem, e nessas horas vivemos várias experiências. Quantas delas estamos utilizando bem? No livro Nosso Lar encontramos o capítulo 27, chamado O Trabalho, Enfim. Consideremos que o livro trata de uma colônia espiritual próxima da Terra, mas é uma colônia de trabalho. As experiências lá podem ser consideradas relativamente próximas à da Terra, tangíveis para nós. Quando André Luiz lá chegou, em contato com essa experiência, foi tocado pela necessidade de ação, de trabalho. Entretanto, acreditando que repetiria a experiência profissional da Terra, e se deparou com sua impossibilidade e insignificância. Era uma outra terapêutica e outra medicina, e para essa, antes de estudar, precisava reeducar-se, amadurecer. E neste capítulo, quando ele se dispõe a realizar trabalho muito aquém de suas possibilidades, em conjunto com a convivência salutar de espíritos trabalhadores, tendo contato com as doenças espirituais, ele mais amadurece sobre a verdadeira saúde espiritual. Destacamos aqui a situação mais crítica no atendimento a espíritos em sono perturbado. Diz assim, muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônitos. Fim da operação, começaram ambos os espíritos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente à tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que, instintivamente, me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Aqui ponderamos, nos imaginemos em situação idêntica, não apenas atuando como servos de limpeza, mas cercados de vômitos mal cheirosos por todo o dia. O doutor André Luiz renunciou à discussão médico-acadêmica para socorrer o homem da mão mirrada. Só quando abandonamos o intelectualismo estéril das discussões infindáveis é que nos damos conta que a necessidade humana nos convida ao serviço, que não podemos escolher qual necessidade atender. Temos que fazer o que tem que ser feito. Daí aquela frase do próprio André Luiz: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Isso é o que diz o versículo de hoje. Quando Jesus se desloca do meio dos fariseus e vai para a sinagoga para curar um homem doente, ele sai do campo teológico, teórico, acadêmico, onde, aliás, ele se dava muito bem, para um lugar de serviço que os fariseus não conseguiam acompanhar, da vivência concreta, real, prática da lei de Deus. Fiquemos todos em paz. Até o próximo estudo.